Ei, olá! Muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Josué. Hoje o capítulo 8, a parte 10. E eu quero convidar você a ler todo este capítulo 8 do livro de Josué na Bíblia Sagrada. Depois, volta aqui com a gente no vídeo e confira com a gente os nossos comentários, impressões e pensamentos, e também você vai poder ter esse contato com a palavra de Deus e se inspirar e também saber como lutar as batalhas e as guerras do dia a dia e ser vencedor e ser vencedora. Eu sou Diomar, pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E recapitulando, no capítulo 7, Israel passou por um momento muito difícil. Eles tiveram que lidar com uma situação de pecado no meio do povo, que levou todo o povo a ter uma derrota diante de um inimigo que aparentemente seria bem fácil que eles vencessem aquela batalha. Eles tinham a promessa de Deus e então o líder ficou sem entender, e ele foi buscar ao Senhor. O Senhor revelou que havia pecado no meio de Israel. Eles tiveram então que lidar com essa situação de pecado para ser novamente vencedores. A gente vê na Bíblia também uma outra ocasião, um outro homem chamado Sansão, que ele teve momentos de se afastar do Senhor e trouxe então para ele, para toda a nação, a derrota. Mas quando ele lidou com essa situação de pecado, confessou, se arrependeu, quando ele se converteu, abandonando o pecado, pedindo perdão a Deus, então Deus deu para ele a vitória sobre os seus inimigos. Então, essa lição a gente tem que levar para nós. Muitas vezes nós temos que lidar com situações recorrentes, repetidas na nossa vida, que muitas pessoas evitam de entrar em confronto. Mas a palavra de Deus diz que quando nós confessamos o pecado e abandonamos, alcançamos a misericórdia do Senhor e a bênção do Senhor novamente estará sobre as nossas vidas. Uma coisa importante de se notar no capítulo 6 é que esse capítulo que o povo de Israel foi vitorioso sobre a fortificada cidade de Jericó, ele começa assim, Deus falando com o povo. E Deus dá as instruções através de Josué. Então, quando iniciou o capítulo 7, você vai sentir falta disso. Você vai ver que Deus não fala nada, mas Josué não percebeu que Deus não falou nada. Ele estava talvez debaixo ainda daquela euforia de ter ganho essa batalha difícil em Jericó, e como Ai aparentemente era uma cidade bem menor, ele achou, assim como todo o povo, quem sabe achou, que seria muito fácil. E também a gente não vê nesse capítulo 7, Josué orando, o povo buscando uma direção, o povo buscando as estratégias, orando e consultando o Senhor. E aí, quando houve a derrota, quando eles perderam, foram humilhados, saíram fugidos lá dessa cidade de Ai, foi então que você vê Josué orando e buscando ao Senhor. E aí o Senhor já fala, o problema é esse, Josué, levanta, não fica aí prostrado, arrasado, o problema é o pecado. O pecado, diz a Bíblia, afasta o homem de Deus. O pecado tem um salário, esse salário é a morte. E
esse pecado atrapalhou toda a trajetória de vitória do povo de Israel. Então, parou ali, nesse capítulo 7, com essa vergonha, essa humilhação, essa derrota. E de onde a gente aprende o quê? Que a gente sempre precisa buscar a Deus, estar sempre em comunhão com Deus, especialmente diante de algo difícil como uma guerra. E a gente não pode ficar tão autoconfiante. Muitas pessoas, elas se estribam no seu próprio entendimento, né? Então o povo de Israel olhou, viu que a cidade era pequena, falou, se a gente ganhou na cidade grande, essa pequena então vai ser muito fácil. Então eles tinham que naquele momento ter a humildade de pensar, nós vencemos sim uma grande cidade, mas foi na força de Deus e não na nossa própria força, na nossa própria competência. Então, na força do nosso braço, muitas vezes as pessoas confiam no seu próprio entendimento, nas suas experiências anteriores. Só que cada dia é um dia e cada guerra é uma guerra, cada inimigo é um inimigo. Então, sempre nós precisamos buscar a Deus. E agora, quando a gente vê no capítulo 8 uma situação de que eles teriam que ir novamente enfrentar o mesmo inimigo que os derrotou e os humilhou. E trazendo para a nossa vida, muitas vezes a gente tem que ir novamente em lugares em que nós fomos humilhados, passamos vergonha, passamos desilusão, frustração, e de novo na mesma situação. E enfrentar, porque tem que resolver a situação. Precisa passar, o povo de Israel precisava vencer ali aquela cidade de Ai. E era um desafio para eles, assim como é um desafio para nós. Ir em situações e enfrentar situações em que nós já sofremos. Já passamos por isso e temos que passar novamente. E o lindo aqui nessa palavra, neste capítulo 8, é que começa como? Depois que o povo se arrependeu e lidou com aquele pecado, lidou com aquelas pessoas rebeldes segundo as instruções de Deus, então agora Deus fala com o povo. Então é uma perspectiva totalmente diferente, embora fosse o mesmo local onde eles foram derrotados. Eles dessa vez iriam debaixo da palavra de Deus. Então, como eu falei, o capítulo 8 começa, então disse o Senhor a Josué, não tenha medo, Josué. Não tenha medo, a gente tem que deixar o medo de lado, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra. Então, a gente precisa, sim, pedir ajuda, muitas vezes, para as pessoas capacitadas. Aqui o pessoal que ele ia levar com ele, não era qualquer um, era o pessoal da guerra, os soldados, aqueles treinados e competentes para a missão. E o Senhor falou, levanta-te, levanta-te e sobe a Ai, que é o nome da cidade. E ele diz, olha, que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. E aí o Senhor passa para Josué as instruções, as estratégias, o que ele e o povo teriam que fazer nessa cidade de Ai. E Josué, então, recobrou suas forças, levantou e obedeceu à voz do Senhor e creu, recebeu pela fé a promessa do Senhor. Então, quando o Senhor está no comando, nós precisamos obedecer, deixar o medo de lado, a vergonha de lado
e a obedecer, seguir as instruções do nosso Mestre Jesus. E aqui então o Senhor diz: desta vez era para pegar os despojos. Desta vez eles podiam sim pegar, aqui diz, né, o versículo 2, vocês podem pegar para vocês os despojos, o gado. E de onde a gente faz uma comparação com Josué capítulo 7, que não era para pegar nada de Jericó, nada daquela cidade era para pegar. E Acã, que foi aquele homem que teve, né, olho grande, que pegou para ele o que não era para pegar, ele acabou morrendo e não participou desta bênção que era essa conquista dessa cidade de Ai, em que eles poderiam então pegar para eles as riquezas, os despojos daquela cidade e até o gado. Então, Acã não participou da bênção. E esses outros que ficaram na obediência, o resto do povo, que esperou, que não pôs a mão naquilo que não era deles, que respeitou a ordem do Senhor, eles então agora nessa cidade estavam na bênção, pegando então aquilo que eles viam ali naquela cidade, os despojos e as cabeças de gado, eles puderam pegar e aproveitar, usufruir, desfrutar desta vitória, desta grande bênção que enriqueceu a vida deles. Deus dirigiu Josué numa estratégia diferente desta vez. Então a gente sabe que Deus tem os caminhos, as estratégias para a vitória. Então ele tem métodos diferentes porque ele sabe de todas as coisas. E ele é um Deus que é misericordioso e nos dá uma segunda chance. Então agora o povo teve a chance de ter a vitória sobre os inimigos. E a gente vê no versículo 18 o Senhor falando com Josué para ele estender a sua lança. É ali um ato profético em que Josué teria que fazer no mundo físico o que entende-se que iria acontecer no mundo espiritual. E mais uma vez, Josué teria que fazer isto à risca. Então, no versículo 18, o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, em direção a Ai, né? Entendo eu, porque darei a cidade de Ai na tua mão. E dessa vez o Senhor mandou fazer uma emboscada. E quando nós estamos debaixo da instrução do Senhor, nós estamos à frente do inimigo, à frente nas estratégias e na ofensiva. E o Senhor ali, então, mandando, instruindo Josué, Josué obedecendo naquele ato profético de estender a lança que está na sua mão. Então a gente tem na nossa mão condições de batalhar. Nós podemos batalhar com aquilo que possuímos, sendo que a gente coloca, faz no nosso ato profético, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente diz, debaixo da instrução de Deus, a gente coloca na mão de Deus aquilo que temos, aquilo que somos, e Deus
vai nos dar vitória com aquilo que está nas nossas mãos, se nós atendermos às instruções do Senhor. Por isso não podemos dizer, sou pequeno, não tenho nada, não estou capacitado, já tentei isso outras vezes e não consegui. Então Josué poderia dar muitas desculpas, falar, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já até lutamos contra essa cidade, mas ele não, ele foi, obedeceu e ele fez, estendeu a mão com a lança que tinha na sua mão em direção à cidade, como um ato profético, né? E então ele teve vitória, obedecendo à voz e à instrução do Senhor. E o versículo 26 diz, Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então você vê aqui uma perseverança da parte de Josué e uma obra completa, acabada, né? Não, ele não destruiu metade dos moradores. Aqui o versículo 26 diz que todos os moradores de Ai. Então, a nossa perseverança em obedecer os comandos do Senhor, em perseverar. E hoje em dia, a nossa arma é o quê? Espiritual, conforme Efésios 6. O escudo da fé, a nossa lança, a nossa espada é o quê? A palavra de Deus, que nós precisamos estar em contato com ela, a oração. A oração deve ser perseverante. Jesus ensinou que nós devemos orar sempre e não desanimar. Então aqui Josué, ele na batalha, é claro que é cansativo. Na nossa vida é claro que a gente se cansa com algumas situações, mas a gente tem que saber que a obra tem que ser completa. A gente precisa lutar até vencer. Não podemos viver de obra inacabada. Ah, me cansei, deixei para lá. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos garante que teremos vitória se formos perseverantes. E aqui Josué não retirou a sua mão. Naquele ato profético que Deus tinha mandado que ele estendesse a sua mão com a lança que estava na sua mão em direção a Ai. Nesse momento, eu quero desafiar você. Estende a sua mão em direção da situação difícil e determina a sua vitória. Em fé, faz esse ato profético agora. Eu estendo a minha mão em direção a essa situação e determino e declaro vitória, porque a palavra de Deus diz: se eu crer, eu vou viver as promessas do Senhor. E faça isso quantas vezes for necessário, até que você veja a vitória, tenha a vitória, até a obra ser completa. A palavra de Deus diz: aquele que começou em nós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Josué, então, após essa vitória sobre a cidade de Ai, que o Senhor Deus concedeu ao povo de Israel, ele se lembrou das instruções de Moisés para todo o povo, da parte do Senhor. E ele, então, aqui diz, né, que ele leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Então, a gente vê que o Senhor Deus, ele é maravilhoso,
Ele é amor e é misericórdia. E ele havia proposto para o povo de Israel a aliança em que eles seriam abençoados. Então, toda a bênção de Deus, Josué leu ali. Porém, a bênção de Deus era condicional. Condicional o quê? Se obedecerdes a minha palavra, eu abençoo. Se, porém, vocês desobedecerem, disse o Senhor, andarem após outros deuses falsos e fazendo tudo o que eu falei para não fazer, então vai vir sobre vocês a maldição. Então, aqui, nesse momento, após a vitória, eles estavam ouvindo a leitura dessa palavra de Deus, que há a bênção, há também a maldição. E a gente precisa sempre prestar atenção na palavra de Deus quando tem essa palavrinha se. E quando tem essa palavrinha se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, é um exemplo. Mas se não ouvirdes, então fica fora dessa bênção, não alcança essa bênção a pessoa que não está debaixo dessa condição. E quando o Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem, né? O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, e você diz, tudo vai cooperar para o meu bem. Mas tem uma outra parte que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a pessoa não ama a Deus, então ela não está debaixo dessa palavra, porque essa palavra é condicional. É para aqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E Jesus explicou o que é amar a Deus. Jesus falou bem abertamente, sem assim complicar nada. Ele falou, aqueles que têm os meus mandamentos e os obedece, né? Os guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus, este é o que me ama. Então, para a gente estar debaixo dessa palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente tem, obviamente, que amar a Deus. E o perdão, por exemplo, dos pecados, né? João fala nas suas epístolas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o povo de Israel teve que passar por essa purificação no capítulo 7 para voltar a ter vitória no capítulo 8. E Josué então leu as palavras da lei, que é a bênção, mas não pode esquecer que também neste contrato, nessa aliança, nesse pacto que Deus fez com o povo de Israel, também havia maldição se eles desobedecessem. E o próprio Josué recebeu essa instrução do Senhor, que ele falou, não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita. Lembra-te de fazer tudo conforme eu te disser. Então, aqui o versículo 35, acabando o capítulo 8, diz que nenhuma palavra houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. E olha só, e as mulheres também estavam ali dentro dessa leitura, desse ensinamento, né? Deste momento de lembrar, de confirmar a palavra do Senhor. Os meninos, as crianças, né, e os estrangeiros que andavam no meio deles também
tinham que conhecer essa palavra, tinham que ouvir essa palavra, lembrando que naquele tempo não era como hoje, que todos tinham acesso à leitura, ao ensino, à alfabetização. Então alguém teria que ler para eles, para todos saberem, tomarem conhecimento. Então, tinha um povo novo. Quem eram esses estrangeiros que andavam no meio deles? Lembra? Que Raabe, no capítulo 6, ela passou a integrar o povo de Israel, e também a família dela. Eles também tinham que aprender a lei, a palavra do Senhor, né? E as crianças também. De forma que este capítulo 8, ele traz novamente a vitória e a alegria para o povo de Israel. E para nós também, inspiração, sabendo que muitas vezes nós temos lutas repetidas, mas que indo na instrução do Senhor, Ele dá vitória. E depois desta vitória, a gente tem que se lembrar, tem que mais uma vez estar ciente das bênçãos e da maldição, da lei, da palavra do Senhor, das suas promessas e da sua graça que nós temos em Cristo Jesus. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, neste momento, Josué estava lendo a palavra para que o povo tomasse ânimo, retornasse o caminho da promessa que Deus deu para eles. E a vitória nos prepara para a gente obedecer à palavra de Deus. E essa vitória que eles tiveram, então, era uma preparação para que eles ficassem alinhados com o reino de Deus. Na nossa vida, como nós somos nova criação no Messias Yeshua, em Jesus, né? Temos que ser guiados pelo Espírito Santo e estar em Cristo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Pense nessas coisas. Até a semana que vem com mais um emocionante, edificante e verdadeiro capítulo da Palavra de Deus no livro de Josué. Deus te abençoe. Muita paz. Até a semana que vem, tá bom?